Salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Jordan Klinger. E hoje a gente vai falar sobre um tema aí sobre o Clostridioides. E desde já eu já peço desculpa, porque desde 2018 o CLSI mudou a nomenclatura de Clostridium difficile para Clostridioides. Só que aí pelo hábito da gente utilizar esse termo Clostridium, a gente vai citar isso diversas vezes aí ao longo do episódio. Tá bom? Outros termos associados é doença associada ao Clostridium, agora ao Clostridioides, e colite pseudomembranosa, que é a doença. Então vamos falar um pouco sobre o que é essa bactéria. Fala aí, Klinger. Então, o Clostridioide é um bacilo anaeróbio gram-positivo formador de esporo e é o principal agente associado à diarreia relacionada ao uso de antimicrobianos e colite pseudomembranosa em pacientes hospitalizados. A colite pseudomembranosa, inclusive, é um indicador de qualidade que a gente utiliza nos hospitais para a gente saber se como que está o uso, o controle de antimicrobianos que a CCIH faz, e é um indicador de qualidade. O Clostridioide, ele como acontece em muitas bactérias anaeróbias, durante algum período de estresse ambiental, ele tem a possibilidade de transformar numa forma vegetativa, inicia um período de esporulação, que vai começar então a liberar esses esporos do organismo. Esses esporos são formas muito resistentes ao oxigênio, à temperatura, que vão permanecer muito tempo no meio ambiente. Então, quando o paciente, por exemplo, vai ter uma diarreia, esses esporos do Clostridium, ele pode ficar persistente no ambiente durante muito tempo. Isso é um grande problema também, porque a gente não vai vai ter uma dificuldade de controle ambiental. Então ele vai se proliferar, por exemplo, numa UTI, e com isso vai conseguir proliferar para os outros pacientes, podendo até causar surto. E uma coisa que é importante falar sobre essa bactéria é que ela tem um fator de virulência muito clássico aí, que são as toxinas, né? Principalmente a toxina A e B. E essas toxinas, quando são liberadas pelos clostridioides, eles causam um dano na nossa barreira da mucosa intestinal, aumenta a permeabilidade vascular e ocorre uma formação de pseudomembrana. Por isso que o nome da doença é colite pseudomembranosa. E uma outra coisa que já é importante citar, que vai ser importante na hora do diagnóstico, é que nem todo clostridioide tem a capacidade de produzir a toxina A e B. Então, eventualmente, a detecção desse agente no nosso trato gastrointestinal é só um colonizante e ele não necessariamente está causando doença porque ele não produz essa toxina. Fala aí, qual que é o fator de risco principal? A gente já falou, que é a exposição prévia ao uso dos antibióticos. E existe algum antibiótico? Qual antibiótico é o mais associado a esse risco? Então, a gente tem como os fatores, os antibióticos que mais causam colite pseudomembranosa, vai entrar aí a clindamicina, a ampicilina e a amoxicilina, as cefalosporinas e as fluoroquinolonas. A gente tem relatos mais comuns, mas outros antibióticos também a gente vê como causador de colite pseudomembranosa. E alguns dados interessantes dessa importância do antibiótico no papel da fisiopatologia da doença é que existe clostridioides difficiles na comunidade, né? Mas olhando epidemiologicamente, a incidência disso é de cerca de menos de 1, de 0,3 a cada 1.000 internações hospitalares, em comparação a um ambiente hospitalar a cerca de 10 casos a cada 1.000 internações, principalmente no ambiente de terapia intensiva. Então fica muito clara aí essa relação entre o uso prévio de antibiótico e a colite pseudomembranosa. Alguns outros fatores de riscos que são um pouco menos clássicos, mas é importante a gente citar, é o uso de inibidor de bomba de prótons, né? Isso é até um pouco polêmico, mas uma última meta-análise, então, que a gente tem de dado mais recente é de que sim, os inibidores de bomba de próton aumentam-se a incidência de colite pseudomembranosa, e os inibidores de H2, né, de receptores de histamina, por exemplo, a ranitidina, também aumentam, só que é 36% mais comum essa incidência quando se usa um inibidor de bomba de prótons do que um inibidor de receptor de H2. A gente falou sobre esses antibióticos mais comuns, mas quando o paciente usa qualquer antibiótico comparado com quem usou nenhum antibiótico, quem usou qualquer antibiótico tem mais chance de desenvolver colite pseudomembranosa,
mesmo se não for dessas classes. Um outro fator de risco que a gente também pode incluir, que é em relação ao tempo de uso de antibiótico. Aqueles pacientes que utilizam mais tempo têm uma chance de desenvolver do que aqueles pacientes que utilizaram por menos tempo. E aí a gente vai ter outros fatores de risco, como hospitalização prévia, a idade do paciente, a duração da hospitalização e, por exemplo, cirurgia abdominal. E outras que são bem fortes, né? Transplante de órgãos sólidos, 5 vezes mais comum nessa população do que na população imunocompetente. Pacientes receptores de transplante de células-tronco, né, de TMO, são 9 vezes maior a incidência do que na população geral. E paciente com doença inflamatória intestinal, principalmente quando tem acometimento do cólon, né? E às vezes fica difícil a gente diferenciar, muitas vezes a gente acaba botando na culpa só da exacerbação da doença, mas eventualmente pode ter uma colite pseudomembranosa associada ao quadro. Então, esse conceito do antibiótico, a gente quer frisar bastante, porque às vezes a gente está com um caso de diarreia na UTI, o paciente, por exemplo, utilizou meropenem. Aí você fala, não vai fazer investigação para colite pseudomembranosa. Aí o plantonista vai e fala, não, mas ele usou meropenem, que teoricamente não tem tanto risco. Mas qualquer antibiótico pode causar colite pseudomembranosa. Então, na dúvida, a gente vai iniciar a investigação. Mas me fala aí, você falou de diarreia, mas o que é a definição de diarreia quando a gente vai solicitar esse rastreio? Então, a definição de diarreia, primeiro eu tenho que descartar que o paciente está usando laxante e que o paciente está fazendo preparo para algum exame, por exemplo, uma colonoscopia. E é comum isso acontecer, galera. O pessoal pedir pesquisa de Clostridium para paciente uso de laxativo. Inclusive, o laxativo deve ser suspenso pelo menos 48 horas antes da solicitação desse exame. Sim, e aí a gente vai pedir, o diagnóstico ele vai ser feito na presença dos sintomas clínicos, que a gente vai definir como 3 ou mais fezes aquosas num período de 24 horas. Isso também varia um pouco, tá? De literatura, depende da bibliografia que você consulta. Uma coisa que é muito comum, às vezes a gente está passando visita na UTI, a gente pede para solicitar pesquisa de clostridioides, porque o paciente está com diarreia e não está usando laxativo. E às vezes o colega fala, mas não tá com um cheiro característico de clostridioides, é uma diarreia que é mais bobinha. Então, assim, todas as referências que a gente utilizou, estudou, a gente não ouviu nenhuma recomendação a respeito do odor das fezes, ou então da característica, se tem sangue ou se tem muco, a gente pensa mais em colite pseudomembranosa ou não. Então, a diarreia pode ser simplesmente uma diarreia aquosa ou pode ser uma diarreia invasiva. O espectro da doença da colite pseudomembranosa é muito amplo. E um ponto importante também que eu lembrei agora, Jordan, é da gente avaliar se a velocidade de infusão daquela dieta está adequada, porque às vezes você aumenta a velocidade de infusão da dieta e isso propicia uma maior evacuação do paciente. Então a gente tem que estar muito alinhado com a equipe de nutrição também para descartar esse fator que pode estar confundindo. Um outro ponto também é que quando você começa uma investigação, o paciente começou com quadro de diarreia e você está suspeitando de colite pseudomembranosa, você vai começar a investigação, você só vai pedir, você vai fazer a investigação uma vez durante aquela internação, você não precisa fazer essa investigação. Exemplo, pedi os exames hoje e daqui 3 dias eu vou pedir de novo porque a diarreia não melhorou e talvez eu quero aumentar a minha sensibilidade, melhorar o período de incubação. Aqui não existe isso. Uma vez que eu faço no mesmo período, no mesmo episódio que eu estou querendo fazer o diagnóstico, eu fiz o exame e eu não diagnostiquei, ali eu acabo a investigação e eu vou pensar em outras causas para aquela diarreia. Isso é muito importante, só para trazer isso em dados, existe recomendação de guideline para não repetir o mesmo teste no mesmo episódio dentro de 7 dias. Porque o que acontece? Se você repetir o teste de toxina, por exemplo, em 7 dias, você aumenta a sensibilidade em 1,9%. E se você vai fazer um PCR ou pedir um GDH, que é um exame muito mais sensível, que a gente vai falar mais pra frente, se você repetir em uma semana, você aumenta entre 1 a 3% essa sensibilidade. Então não é custo efetivo. Então é uma outra regrinha que a gente já está passando, que não adianta repetir
o teste de colite para o mesmo episódio de diarreia dentro de uma semana. E muito importante que a gente já começou a falar do GDHs, da toxina, para a gente começar a discutir então como que é feita essa abordagem laboratorial da colite pseudomembranosa para a gente fazer a pesquisa do Clostridioides. Inicialmente a gente tem que ter ideia que primeiro falar do GDH, que é a glutamato desidrogenase do Clostridium difficile, que é uma enzima que é produzida em larga quantidade para todas as cepas, tanto as toxigênicas quanto as não toxigênicas. Então, é um ótimo marcador para o organismo, mas veja bem, eu estou pegando tanto as cepas que são toxigênicas quanto aquelas cepas que são não toxigênicas. Então, eu amplio, é um exame que eu tenho de sensibilidade, eu amplio a possibilidade de eu estar pegando a espécie do Clostridioides. Exatamente. Então, já tenham em mente que ele é basicamente um teste de rastreio. Ele tem uma sensibilidade aí de cerca de 96% e um valor preditivo de negativo de aproximadamente 100% quando você associa isso à clínica do paciente. Então, se vier negativo, você descarta a Clostridioides. Outro teste que pode nos auxiliar no diagnóstico é a toxina A e B. Que quando existe a toxina A e B, significa que uma cepa que produz a toxina está causando a doença e a gente consegue fechar o diagnóstico. Tem uma especificidade de 95% a 100%. Qual que é o problema? É que a sensibilidade é muito ruim. Existem vários métodos para a gente identificar a toxina. O padrão ouro seria aí a cultura toxigênica, só que a gente não faz isso na prática clínica. Ele é um método de referência que acaba sendo utilizado mais em laboratórios um pouco mais refinados, mas não é da nossa prática e para questão de pesquisa. E existem os imunoensaios com pesquisas em fezes das toxinas, que existe uma sensibilidade que varia do kit, da marca, mas que varia de 29% a 80%. Então a gente vê que é uma sensibilidade muito ruim. Vindo negativa, a gente não consegue excluir a doença. Então como que a gente faz? A gente tem um teste disponível muito sensível, que é o GDH, e temos a toxina que é muito específica. Como que a gente faz esse fluxo e consegue dar o diagnóstico então, Clíndio? Então, o laboratório ele vai funcionar da seguinte maneira. O primeiro teste que eles vão fazer vai ser o GDH. É o mais sensível, vai pegar tanto as cepas toxigênicas quanto as cepas não toxigênicas. Se o meu GDH vem negativo, eu já termino a minha avaliação, a minha investigação. A chance de eu ter a minha sensibilidade é muito alta do GDH. Então, GDH negativo, terminei a minha avaliação. Se o GDH veio positivo, significa que eu tenho presença da enzima, então eu posso ter cepa toxigênica e cepa não toxigênica. Agora, eu vou fazer o segundo teste, e o segundo teste é a toxina A e B, para eu ver se aquele Clostridioide é produtor de toxina que está causando aquela colite pseudomembranosa. Se eu tenho GDH positivo e toxina A e B positivo, fechei meu diagnóstico, vou começar o tratamento. Se eu tenho GDH positivo e a minha toxina veio negativa, aí a gente vai entrar numa discussão agora. Por quê? O ideal seria a gente fazer um PCR, uma amplificação de material genético, para a gente ver se eu encontro aquele material genético que codifica a toxina A e B. Esse PCR ele também identifica o Clostridium, só que ele tem um alvo no gene TCD-A e TCD-B, que é o gene que codifica a toxina que o Clostridioides produz. Tá? Então a gente está identificando uma cepa com capacidade de produzir a toxina. Não significa que essa cepa está produzindo a toxina. Então ela também tem uma sensibilidade muito maior, uma sensibilidade aí de cerca de 95%, mas a especificidade é maior que a do GDH, que pelo menos é um Clostridioides com certeza que tem a capacidade de produzir a toxina, mas também não é uma especificidade muito boa. Mas aí dentro de um cenário clínico, onde há um grau de suspeita elevado, a gente fecharia o diagnóstico. E a outra possibilidade, já que o PCR não está acessível para todo mundo, seria o GDH veio positivo, a toxina A e B veio negativa e o paciente tem a clínica, a gente também trataria. Então, veja bem, vamos recapitular para o pessoal entender. GDH, primeiro teste, veio negativo, acaba a minha investigação. GDH positivo, vou continuar a investigação fazendo a toxina A e B.
GDH positivo com toxina A e B, fechou o diagnóstico, vou começar a tratar. GDH positivo com toxina A e B negativo, ou eu faço PCR, ou eu vou realizar o tratamento, vou considerar como esse paciente tem clostridiose mesmo. Beleza, e esse teste aí, esse fluxo também serve para a gente fazer um controle do tratamento? O paciente tratou, melhorou a diarreia, precisa repetir? Não, da mesma forma que a gente não repete a investigação, a gente não precisa fazer controle de cura. Então, é um exame de diagnóstico, não é exame de controle de cura. E se pedir, existem dados aí que até 7% dos pacientes que melhoram e se curam, melhoram da diarreia, ainda vão ter a toxina ou GDH detectável no exame. E se você for fazer cultura, até 50% das vezes vai vir positivo ainda, mesmo 1 a 4 semanas após o tratamento. Então, assim, a gente não trata, a gente não pede exame para confirmar se deu certo o tratamento. Beleza? Então tá bom, acho que agora já dá pra gente falar do tratamento em si, né? Mas antes da gente falar no tratamento, a gente tem que classificar a doença. Então fala aí, Clíndio, o que é uma doença leve, moderada, grave, fulminante? Então, na verdade, a gente classifica a doença grave e fulminante, tá? E o restante fica casos leves a moderados. A doença grave, a gente vai utilizar alguns biomarcadores para a gente classificar uma infecção grave pelo Clostridiode. Os biomarcadores mais preditivos para eu ter uma infecção grave seriam um leuco maior que 15.000, uma creatinina maior que 1,5 ou um aumento maior que 1,5, né, do basal, da creatibasal do paciente, uma albumina baixa, menor que 2,5 e um PCR aumentado. Esses biomarcadores, quando presentes, falam uma apresentação mais grave do Clostridiode. A infecção fulminante é naqueles pacientes que apresentam com hipotensão ou choque, íleo ou megacólon tóxico. E aí, com isso, essa classificação é importante porque a gente vai mudar o tratamento com base nisso. Para começar a falar de tratamento, antes eu só vou citar sobre a fidaxomicina. Hoje em dia os guidelines recomendam, saiu inclusive agora no segundo semestre de 2021, uma atualização do DIE-DSA sobre os guidelines de 2017 sobre colite pseudomembranosa, que naquele guideline de 2017 ele colocava como tratamento de escolha, tanto para casos moderados e casos graves, que a vancomicina ou a fidaxomicina eram equivalentes, tá? Hoje em dia a recomendação lá nos Estados Unidos é fidaxomicina como primeira escolha, porque foi observado que existe menos recorrência quando a gente oferece esse antimicrobiano. Porém, a gente não tem esse antibiótico aqui no Brasil, então a gente vai trazer as recomendações baseadas na nossa realidade. Então vamos lá. O grande problema que a gente tem quando a gente fala de tratamento para colite pseudomembranosa primeiro, a gente não tem um guideline brasileiro que oriente a gente como que a gente vai fazer esse tratamento. O segundo ponto é que a gente tem uma diferença epidemiológica entre as cepas dos Estados Unidos com as cepas daqui do Brasil e que também não é tão bem estudado assim. Tem muito poucos estudos e a gente não sabe a realidade muito bem daqui. Então, a gente vai falar algumas coisas a respeito do tratamento, mas que pode ser que isso é mais da prática do que realmente as recomendações que estão nos guidelines internacionais. Isso, e um outro problema que a gente tem aqui é que a gente não tem a vancomicina oral, é comercial para ser vendida. Então o que a gente faz muitas vezes é mandar manipular essa medicação, que sai bem mais caro, ou então às vezes a gente oferece a própria ampola com uma diluição que está no nosso Instagram, como que a gente faz isso. Exato. Então a gente quebra a ampola, né, adiciona água filtrada, tem a quantidade certa lá, e faz a dosagem, né, ela tem uma estabilidade de 24 horas e oferece para o paciente aí, de 6 em 6 horas. Tem esse problema também, porque é muito ruim o gosto da ampola para o paciente que está consciente, tomando, não está com sonda, né? Então também tem um problema aí de adesão, porque o gosto é muito ruim. Então vamos falar o que os guidelines falam sobre tratamentos para doenças moderadas, tá? Os guidelines orientam vancomicina, tá? Mas eles colocam como uma opção, na ausência de vancomicina, o metronidazol. Lembrando que ambas são por via oral. O metronidazol é 500 mg de 8 em 8 horas
E a vancomicina é 125 mg de 6 em 6 horas, ambos os tratamentos por 10 dias. E por que por via oral? A via oral, eu vou estar fazendo um tratamento local, vou evitar efeitos adversos e eu vou ter uma penetração muito boa da droga. Então não tem necessidade de você tratar colite pseudomembranosa com droga endovenosa. Inclusive, se o paciente estiver fazendo uso de vancomicina EV e tiver um episódio de colite na vigência da vancomicina EV, você vai dar vanco EV para o que ele estiver usando, mais vanco VO. Beleza? Então, assim, o metronidazol, qual é o problema? Ele está associado com maior recorrência. Um dos grandes problemas do clostridioides é justamente essa. Então, varia muito de prática, de recomendação de cada hospital. Para alguns hospitais, você pode encarar os casos moderados com apenas metronidazol, mas a gente não tem nenhuma recomendação formalizada isso por guideline brasileiro. E se você quiser optar também tratar um caso moderado com vancomicina, você vai estar correto, porque a gente sabe que tem menos recorrência. Eu, na minha prática, eu sigo mais o guideline, mesmo que seja americano, e costumo tratar toda a colite pseudomembranosa com vancomicina. Mas tem muitos colegas que tratam com metronidazol, os casos mais leves, e não está errado porque não existe um guideline brasileiro. E funciona, tá bom? O que vai mudar com certeza é para o caso de colite fulminante, tá? Então, colite fulminante é aquele caso que o paciente começou a ter uma distensão abdominal, tá com uma obstrução, você pede um raio-x, está com as alças super distendidas, o paciente está com uma puta leucocitose, tá hipotenso, chocado, é uma emergência. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai chamar um cirurgião para te acompanhar de perto esse caso, que eventualmente ele vai precisar de uma cirurgia de urgência. Além disso, você vai oferecer a vancomicina VO também, ou por sonda, que provavelmente esse paciente vai estar sondado. Mas qual que é o problema? Se o paciente tiver com uma obstrução, tiver com muito refluxo pela sonda, a gente não consegue garantir a absorção da vancomicina. Então, muitas vezes a gente pode fazer a instilação da vancomicina por via retal, associada ao metronidazol EV. Então, essa seria uma única situação que a gente usaria uma medicação parenteral para a colite pseudomembranosa. É um caso de urgência, o paciente vai estar numa UTI, hipotenso, com risco de fazer uma cirurgia, e o tratamento vai ser esse combo. Vanco, eventualmente, por sonda nasoenteral, mais via retal, mais o metronidazol EV. E, basicamente, de tratamento que a gente tem é isso. A gente vai tratar, então, os casos moderados, graves, que não tem obstrução, com vancomicina. Os leves e moderados a gente pode considerar o metronidazol. E os casos fulminantes a gente vai associar a terapêutica com metronidazol EV. Jordan, pode utilizar uma ampola, né? Isso já é aprovado, já é utilizado. Não precisa criar confusão em relação ao uso da ampola EV para oral, tá? Então agora vamos falar um pouco sobre as recorrências, né? Que é um grande problema que os pacientes têm. O que a gente faz na hora para tratar uma recorrência? Então a gente vai ter que ver o histórico desse paciente. Se o paciente tratou com metronidazol, um caso leve, moderado ou com vancomicina, por guideline a gente poderia usar uma segunda droga, uma outra droga que seria a fidaxomicina. Se o paciente usou metronidazol, você numa primeira recorrência pode usar vancomicina, ou se você estiver trabalhando aí nos Estados Unidos e ele tratou o primeiro episódio com fidaxomicina, essa primeira recorrência você trataria com uma outra droga que seria a vancomicina. E se você tem, a partir de 2 recorrências, aí você vai ter que adotar uma das várias estratégias que já existem para isso. Uma das mais comuns é a gente fazer um pequeno pulso de vancomicina com desmame progressivo, que pode durar até 5 semanas. A gente pode também fazer 10 dias de vancomicina, seguido por rifaximina, por 20 dias. A gente pode também fazer transplante fecal, que isso a gente acaba deixando mais para os casos mais recorrentes, mas já existem ensaios clínicos que demonstram um ótimo resultado com o transplante de microbiota fecal. Tá? Uma ressalta se faz aos pacientes imunocomprometidos, que a FDA lançou um alerta, né, porque existiu 2 casos de óbito de pacientes que eram imunocomprometidos, receberam transplante de microbiota fecal e morreram por conta de E. coli toxigênica. Então, existe essa ressalva para essa população. E agora, nessa recomendação mais recente desse update aí que saiu do IDSA sobre Clostridium, eles colocam um Beslotoxumab.
tá? Que é um anticorpo monoclonal. Eu acredito que ainda não esteja aprovado pelo Brasil, eu sei que está aprovado já pelo FDA e na Europa também. Procurei aqui na Anvisa, não achei nada aprovado, nunca tive contato com essa medicação, mas é um anticorpo monoclonal que você faz por via endovenosa, junto com algum desses esquemas, como por exemplo a vancomicina e a rifaximina, mais esse anticorpo monoclonal que é antitoxina e demonstrou bons resultados. Tá? Então existem várias opções para os casos recorrentes. Se isso acontecer, você chame um infectologista que a gente vai solucionar o seu problema. E por que é importante falar de recorrência? Porque a prevalência da recorrência é de 5 a 50%. Tá? Para quem usa vancomicina, que tem uma recorrência menor que o metronidazol, existe dados aí de até 25% de recorrência. Então é algo muito usual na prática clínica. E para finalizar, a gente tem que lembrar que esse paciente ele precisa ser isolado. A gente tem que ter cuidados especiais de precaução padrão desse paciente. A gente tem que tirar, por exemplo, se for uma UTI que está num salão, a gente tem que tirar esse paciente e levar ele para o isolamento. Sempre higienizar as mãos com água e sabão. E aí existem novas recomendações que essa higienização ela pode ser feita com solução alcoólica, mas que a gente ainda está em mudança disso. O guideline fala que para casos isolados você pode fazer, mas se for num ambiente de surto hospitalar, né, pelo aquele motivo que a gente já falou, que os esporos podem ser resistentes ao álcool, o ideal seria fazer lavagem de mão com água e sabão. Isso você vai ter que seguir o protocolo institucional aí do seu hospital, né? E consultar a CCIH como que ela quer que seja feita. Na maioria dos hospitais que a gente vê é lavagem com água e sabão, tá? Mas não, tem essa recomendação aí que pode ser feito com álcool. Como a gente falou no começo, é um indicador muito importante que reflete o consumo de antibiótico da sua unidade. Inclusive, uma coisa que é pedra fundamental no tratamento que a gente esqueceu de falar, se possível a gente suspender o antibiótico que o paciente está utilizando, que foi o que desencadeou a doença. Tá? Se não for possível substituir, suspender, pelo menos escalonar um antibiótico, que isso ajudaria, embora tenha um grau de recomendação fraco. Então, e também não brigue com a CCIH, né? Quando a gente manda suspender, cada dia que a gente consegue de antibiótico a menos, é menos uma colite pseudomembranosa que a gente vai ter lá na frente. E o tempo para manter o paciente em isolamento é de pelo menos 48 horas após o fim da diarreia, mas isso é uma coisa muito protocolar também. Algumas CCHs recomendam manter o paciente em isolamento enquanto ele estiver internado, né? Porque como a gente viu, se você reculturar esse paciente, existe até o risco de ainda existir a cepa aí do Clostridium toxigênio. É isso, galera. Muito obrigado. E até a próxima. Que aproveitem o episódio e até a próxima.